Tem muita gente que acha que aos 40 tudo começa a desandar. Dizem que é tarde para recomeçar, que já passou o auge, que os sonhos deviam ter data de validade. Mas quem carrega fé de verdade sabe que o céu opera na contramão do senso comum. É justamente quando o mundo manda parar que Deus sussurra: agora começa de verdade. E só quem é escolhido entende essa virada. Parece polêmico, mas a Bíblia está cheia de provas. Moisés virou libertador depois dos 40, Abraão se tornou pai de nações quando todos riram da sua velhice. Jesus começou seu ministério aos 30 e precisou de um deserto para provar maturidade. O tempo de Deus não segue calendário humano, ele segue o cronograma do céu. E quem discerne isso, vive sem medo da idade. Esse vídeo é para quem já pensou que perdeu tempo, que ficou para trás. Talvez você tenha sido engolido por trabalho, contas, responsabilidades. Talvez tenha se perguntado se ainda dá tempo de viver um propósito maior. Pois hoje, com cada palavra, eu quero te provar que é exatamente agora que o Espírito Santo quer usar tudo o que você viveu para fazer algo novo. Você vai entender porque o deserto não é castigo, mas treinamento. Vai descobrir que maturidade espiritual vale mais do que anos de igreja. Vai sentir o peso de uma verdade. Quem percebe a brevidade da vida vive cada dia com urgência, sem desperdiçar talento nem voz. E no fim, vai ver que não é tarde. É o momento exato para Deus te reposicionar. Existe um ponto da vida que muitos evitam, mas poucos entendem. Quando se cruza a linha dos 40, o relógio espiritual desperta de um jeito que quem tem fé percebe logo. Para o escolhido, essa idade não é peso, mas selo de maturidade, sinal de que Deus está prestes a mover as águas. Não é exagero dizer que a Bíblia inteira confirma isso. Quantos homens e mulheres de fé não floresceram de verdade depois dos 40? É como se o Espírito Santo sussurrasse: agora sim, você está pronto. Quem observa de fora pode até duvidar, achar que é papo de autoajuda gospel, mas basta abrir a palavra de Deus para ver que Moisés começou a libertar Israel bem depois dos 40. Abraão gerou Isaque aos 100 e Jesus só iniciou seu ministério público aos 30, depois de passar um bom tempo em preparação. E olha que ele é o Filho de Deus. O que dizer de nós? Dá para entender que tem coisa que só a experiência ensina. E Deus respeita esse processo. Ninguém gosta de ouvir que ainda não está pronto, mas Deus trabalha no oculto, na oração silenciosa, na madrugada em que ninguém vê. É por isso que ele não desperdiça dor. Ele transforma toda lágrima num instrumento de sabedoria. Quem passa pelo fogo da vida entende melhor o valor de uma fé que não se explica, mas se sustenta. E quando chega a essa fase, o escolhido percebe: não é sobre idade, é sobre tempo de Deus. Tem gente que acha que a maturidade vem com o diploma, mas o Espírito Santo gosta mesmo é de quem abre a Bíblia de madrugada, rasga o coração em oração e pede discernimento para caminhar. Porque ali, sem aplauso, Deus molda caráter, alinha motivações, quebra o orgulho. E quem é escolhido aprende que não se trata de fazer muito, mas de fazer certo, na hora certa, do jeito que Jesus faria. Não é coincidência que a fase mais produtiva de muitos servos de Deus vem depois de uns bons tombos. A Bíblia está recheada de exemplos de homens e mulheres que erraram feio antes de acertar em cheio. É como se cada erro fosse matéria-prima para o propósito. E quem entende isso para de fugir da dor, porque sabe que toda ferida tratada vira autoridade para curar outros. Dá até para dizer que os 40 são o novo 20, mas com discernimento. A maior beleza de ser escolhido não está em ser perfeito, mas disponível. E a disponibilidade real só nasce quando a fé amadurece. É aí que o medo da opinião dos outros morre, que a vontade de Deus fica maior que a própria vontade. É nessa hora que o escolhido percebe que não precisa provar nada para ninguém, só para Deus. E isso liberta,
porque quem anda livre é quem realmente serve. Quando um escolhido cruza os 40, ele entende o poder da espera. Quem esperou em silêncio sabe reconhecer o barulho de Deus trabalhando. E quem teve fé para não desistir no meio do caminho, chega com maturidade para multiplicar tudo o que aprendeu. Talvez seja por isso que tantos despertam para um novo propósito nessa fase. Porque já não precisam de palco, só de obediência. E para quem ainda acha que já é tarde demais, fica um conselho. Deus não se atrasa. Ele não erra endereço, não confunde estação. Quando ele marca o tempo certo, é porque antes precisou preparar o solo, arrancar o que não presta, adubar com experiências. É assim que ele faz florescer ministérios, projetos, milagres. É assim que ele renova sonhos esquecidos, soprando vida nova no coração de quem achava que estava acabado. Se você sente que chegou tarde, respira fundo e olha para Moisés. Ele tinha tudo para desistir. Mas foi no deserto que a fé dele virou combustível para um povo inteiro sair da escravidão. Às vezes, o que parece atraso é Deus segurando o melhor para a hora em que você tem maturidade para segurar também. É por isso que ele usa o tempo, para lapidar o escolhido. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Porque esse período que muitos chamam de meia-idade é, na verdade, o portal para algo que poucos entendem. E quando o deserto chega, quem tem discernimento não foge, porque sabe que ali mora o segredo da próxima estação. Para entender por que Deus gosta tanto do deserto, é preciso olhar para a Bíblia com outros olhos. O deserto não é punição, é escola. Israel ficou 40 anos vagando. Não porque Deus é cruel, mas porque precisava matar o Egito dentro deles. Não adianta sair da escravidão se a escravidão não sai do coração, né? Moisés também precisou de 40 anos longe do palácio para virar o líder que libertaria milhões. E Jesus, 40 dias sem pão, só com a palavra de Deus como sustento. Tudo isso ensina. O deserto não destrói o escolhido, ele fortalece. É no deserto que a oração fica mais sincera. Quando falta tudo, sobra espaço para a fé crescer. E quem já passou por isso sabe bem, as maiores respostas não vêm nos palácios, mas na solidão do deserto. Às vezes, Deus precisa calar tudo para que o escolhido aprenda a ouvir só a voz dele. É ali que a vontade de Deus fica clara, sem ruído. Ali, o Espírito Santo ministra, confronta, direciona, e quem sobrevive a essa aula nunca mais é o mesmo. Muita gente foge do deserto porque dói, e dói mesmo, só que é ali que Deus troca dependências. No Egito, o povo dependia de Faraó. No deserto, aprendeu a depender do maná que vinha do céu. Hoje, quem é escolhido aprende a abrir mão da segurança que o mundo oferece para se alimentar do invisível. E isso não é poesia, é prática. É aquela conta que fecha sem lógica. É o emprego que surge quando a fé parecia morrer. Exemplos não faltam. Quantas pessoas você conhece que só dobraram os joelhos quando o chão sumiu? Foi no divórcio, na falência, na traição, na doença. Deus não manda o mal, mas usa o caos para ensinar. Porque o deserto não é fim de linha, é reinício. É onde ele planta propósito novo em terra árida. Quem aprende isso para de reclamar e começa a perguntar: o que o Senhor quer me ensinar aqui? O deserto também revela o que tem dentro da gente. No conforto, dá para esconder orgulho, falta de perdão, egoísmo. No calor escaldante da prova, tudo vem à tona. E quando vem, o Espírito Santo não acusa, ele trata. Às vezes, a pessoa acha que é forte, mas o deserto mostra que sem Deus, ninguém fica em pé. E esse reconhecimento é um presente. Só quem reconhece fraqueza, recebe força de verdade. É ali que o escolhido aprende a andar de fé em fé. Hoje é o maná, amanhã é água da rocha. Depois é coluna de fogo à noite, nuvem de sombra de dia. Deus cria recursos que não existem, multiplica o que é pouco, abre caminho onde só tem mar. E isso não é história antiga, é Bíblia viva para quem crê.
O deserto mostra que milagre financeiro, emocional e espiritual não é luxo, é necessidade para quem confia. Quando o escolhido entende isso, passa a enxergar cada luta como treino. Não é à toa que Paulo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. O que parece castigo é preparação para carregar peso maior. Quer um conselho? Se estiver no deserto, não peça para sair logo. Peça para aprender rápido. Assim, o próximo nível chega mais cedo. A maturidade não vem de teorias, mas de batalhas vencidas. E quem passa pelo deserto sai com histórias para contar. História de livramento, de provisão, de renúncia. E essas histórias são o testemunho que alimenta outros que vão entrar no deserto também. É por isso que Deus escolhe líderes na escassez, para que ninguém esqueça que a fonte é Ele. Moisés saiu do palácio e voltou com cajado na mão, mas quem libertou foi Deus. Assim é com todo escolhido. Hoje pode até parecer que o deserto é um atraso de vida, mas quem tem discernimento sabe que é ali que o caráter é moldado. E o caráter moldado sustenta a promessa, porque promessa sem base cai fácil. No deserto, Deus cava raízes profundas para que o vento forte não derrube o fruto que vai vir depois. E falando em fruto, quando a maturidade chega, o próximo passo faz tudo fazer sentido. Porque o deserto abre a porta para algo maior, o refinamento da alma e do espírito, que só quem passa por lá entende de verdade. Quando se fala em maturidade espiritual, muita gente pensa que é só conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Claro, conhecer a palavra de Deus é fundamental, mas o que transforma mesmo é quando ela sai da cabeça e desce para o coração. O escolhido entende que fé não é só decorar versículos, é permitir que cada palavra molde caráter, emoções e vontades. É aí que o Espírito Santo encontra espaço para agir de verdade. A maturidade também se revela quando a pessoa para de reagir como todo mundo. Quem é escolhido sabe que não adianta ter dons se a alma continua imatura. Tem muito crente que fala em línguas, mas não controla a língua na hora de responder a alguém, né? Deus não quer só barulho espiritual, Ele quer fruto, mansidão, domínio próprio, amor. E isso só floresce em quem aceita ser lapidado dia após dia. Não é um processo rápido, mas é necessário. O Espírito Santo trabalha no detalhe, mexe em feridas antigas, abre gavetas da alma que ninguém quer abrir. E quem tem fé de verdade não foge desse processo. É como o ouro no fogo. Quanto mais alta a temperatura, mais puro ele fica. E não adianta pular etapas. Quem tenta sair antes fica cru, sem estrutura para segurar o que Deus quer derramar. Exemplos práticos ajudam a entender. Quer maturidade? Começa a controlar reações pequenas. Alguém te provoca? Respira fundo, ora por essa pessoa em silêncio. Tá com vontade de responder mensagem atravessada? Pensa, Jesus responderia assim? São coisinhas que mostram que o Espírito Santo está refinando a alma. E quem é fiel no pouco, recebe mais. É Bíblia pura. Outro ponto essencial: maturidade espiritual não te isenta de lutas, mas te prepara para vencê-las sem perder a essência. Quem tem a mente alinhada com Cristo entende que nem tudo vale a briga. Às vezes, é melhor calar do que ganhar discussão. É melhor perdoar do que ter razão. Parece fraqueza, mas é força de quem já sabe onde quer chegar, na vontade de Deus acima de tudo. Essa maturidade também afasta a necessidade de aplausos. O escolhido não precisa provar nada para ninguém. O foco dele é agradar a Deus. É libertador quando a opinião humana perde força. A Bíblia fala que quem planta para Deus, colhe de Deus. Então, para que se desgastar tentando mostrar espiritualidade para os outros? Melhor dobrar o joelho no quarto, onde só o Pai vê. Com o tempo, o Espírito Santo vai afinando tudo. Vontades tortas são alinhadas, emoções desordenadas encontram equilíbrio. É por isso que Paulo dizia: transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Renovar é trocar padrão antigo por visão nova. Quem faz isso diariamente vai ver resultado em decisões mais sábias, relacionamentos mais saudáveis e uma fé muito mais sólida. E não se engane, maturidade espiritual não vem com a idade, mas com disposição de aprender. Tem jovem que é mais maduro na fé do que muito veterano. E tem veterano que, mesmo com décadas de igreja, ainda reage como criança espiritual. Por isso, o segredo é estar disposto a crescer sempre. A Bíblia é viva. Quem lê com humildade descobre novidade até nos textos mais conhecidos. Para quem quer avançar, fica uma dica prática. Leia biografias de homens de fé. George Mueller, Hudson Taylor, A.W. Tozer. Histórias reais que inspiram, confrontam e ensinam o valor da dependência de Deus. É alimento sólido para a alma que quer maturidade de verdade. E quem se abre para esse refinamento, logo começa a perceber algo maravilhoso. Junto com essa transformação interna, nasce um discernimento afinado, que é peça-chave para caminhar firme nos próximos passos. Discernimento é aquela ferramenta secreta que Deus entrega para quem busca maturidade na fé. Não é dom de adivinhação, não. É sensibilidade espiritual para perceber o que os olhos não enxergam. Quem é escolhido aprende que nem tudo que brilha é ouro, e nem toda porta aberta foi Deus quem escancarou. A Bíblia está cheia de alertas sobre isso. Examinai tudo, retende o bem. É o Espírito Santo sussurrando: cuidado por onde pisa. Quem tem discernimento não se deixa levar por elogios fáceis, promessas milagrosas ou palavras bonitas. Quantos enganos foram evitados só porque alguém parou, orou e sentiu aquele aperto no coração? É o famoso algo me disse para não ir. Esse algo tem nome, Espírito Santo, e ele não falha. Por isso, quem é maduro dá ouvido a ele antes de dar ouvido a qualquer voz humana. Discernimento também afasta confusão. Enquanto muitos se perdem em fofoca, discussões inúteis e brigas de ego, o escolhido discerne o que vale a pena. É como ter um radar interno que mostra onde investir energia. Quer exemplo prático? Está em dúvida se deve entrar num projeto? Ora, observa os frutos, testa os espíritos. Se a paz de Deus não confirmar, melhor recuar. Na prática, discernimento se desenvolve igual músculo, usando. Quanto mais você exercita, mais sensível fica. Quer treinar? Começa perguntando para Deus em coisas pequenas. Senhor, compro ou não compro? Vou ou não vou? Parece bobo, mas cria intimidade. E quem aprende a ouvir na miudeza, reconhece a voz de Deus nos momentos grandes. É Bíblia viva. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Discernimento também é proteção. A Bíblia fala de falsos profetas, lobos em pele de cordeiro, enganos sutis. Gente que fala de Deus, mas não vive a vontade de Deus. Quem não tem discernimento cai fácil em conversa fiada. Por isso, a oração e o conhecimento da palavra de Deus andam juntos. Um protege o outro. E quem é maduro não troca convicção por emoção. Um sinal claro de discernimento é a paz interior. Paulo escreveu que a paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração. Quando algo não encaixa, o Espírito Santo tira a paz. Quando é vontade de Deus, a paz permanece, mesmo quando o cenário é difícil. É aquela certeza de que, apesar dos desafios, a mão dele está conduzindo tudo. E quem já viveu isso sabe, não tem sensação melhor. E olha que interessante, o discernimento não afasta só a encrenca externa, ele revela enroscos internos também. Às vezes, a luta não é contra o outro, mas contra um orgulho escondido, uma mágoa não resolvida. O Espírito Santo ilumina essas sombras, por isso, quem é escolhido aprende a orar. Senhor, mostra onde estou enganando a mim mesmo. É oração de coragem, mas liberta. Quer uma dica para afiar o discernimento? Leia Provérbios. Salomão, o homem mais sábio que já existiu,
deixou um manual de vida prática. É ali que a fé encontra direção para cada área: família, finanças, amizade. E não se lê provérbios correndo. É devagar, um versículo por dia, mastigando cada conselho. Funciona como lente para enxergar a vida sem ilusão. Quando o discernimento se torna rotina, a vida ganha outro ritmo. O escolhido deixa de ser levado pelo vento das opiniões. Ele sabe em quem crê, sabe o que deve fazer, sabe quando ficar e quando partir. E isso gera autoridade. Porque a autoridade espiritual nasce de escolhas alinhadas com a palavra de Deus. E quando essa sabedoria se encaixa, a Bíblia deixa de ser só um livro, vira ferramenta viva. É aí que a experiência de vida começa a iluminar a palavra de um jeito único, preparando o terreno para algo ainda mais profundo. Tem coisa que a gente só entende da Bíblia depois de viver. É como se cada versículo fosse uma semente que fica guardada até a experiência regar. Quem é escolhido descobre cedo que a palavra de Deus não é teoria, é prática que se revela no dia a dia. E quanto mais a vida avança, mais o Espírito Santo conecta o que se lê com o que se vive. É como se cada prova fosse uma chave que destranca o entendimento. A experiência dá cor para a letra preta no papel. Lembra quando Jesus multiplicou pães e peixes? Para quem nunca precisou de milagre financeiro, isso é só história bonita. Mas para quem já viu a conta zerada e mesmo assim a geladeira cheia, esse texto vira testemunho vivo. A Bíblia ganha carne na rotina. E quem é maduro na fé sabe: cada milagre antigo é senha para crer nos próximos. A palavra de Deus também vira escudo quando o coração passa por crises. Davi dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele não estava falando de decoreba, estava falando de intimidade. É a experiência que faz a palavra sair da gaveta mental e virar resposta na hora certa. Quem vive isso nunca mais se sente só. É como ter uma voz amiga sussurrando força no meio da guerra. A maturidade transforma a leitura bíblica em diálogo. Não é mais só ler por ler, é conversar com Deus a cada linha. Quantas vezes você já leu um salmo e pareceu que Davi estava descrevendo o seu dia? É assim que o Espírito Santo opera. Ele encaixa o antigo na realidade de agora. Por isso, quem quer crescer na fé precisa de Bíblia aberta e coração rasgado. Quer um exemplo prático? Está passando por angústia? Leia os Salmos, mas leia devagar, como quem saboreia. Marque palavras, faça anotações, ore cada versículo. É assim que a palavra se fixa na mente e brota na hora da necessidade. E quem faz isso, sente a autoridade espiritual se expandir. Porque a Bíblia se torna ferramenta de guerra. A experiência também mostra que promessa não tem prazo de validade. Quantas palavras Deus liberou lá atrás que só se cumprem agora? José teve sonho de governo ainda jovem, mas precisou de anos de prisão e humilhação para ver o palácio. O escolhido entende que o tempo de Deus é mais sábio do que a pressa humana, e isso dá descanso para a alma ansiosa. Outro ponto importante: a palavra de Deus não se discute, se vive. Muita gente perde tempo brigando por interpretação, mas esquece de praticar o básico: amar o próximo, perdoar ofensas, buscar santidade. Quem tem experiência de vida sabe que a maior pregação é o exemplo. Não adianta ter Bíblia debaixo do braço e coração cheio de amargura. Essa vivência com a palavra também protege contra enganos. O escolhido que experimenta a Bíblia na prática não cai em qualquer heresia. Ele sabe comparar o que ouve com o que está escrito. E quando algo não bate, o Espírito Santo alerta: isso não vem de mim. É discernimento aliado à experiência, combinação poderosa para caminhar firme. Quer afiar isso? Comece a ler os evangelhos com olhos de quem quer aplicar. Veja como Jesus lidava com traições, críticas, necessidades. Depois compare com suas próprias reações. Pergunte: se fosse hoje, o que ele faria aqui?
Essa prática torna a fé viva, prática, cheia de frutos visíveis. E quanto mais a palavra se mistura com a história de vida, mais a identidade em Cristo se fortalece. É nesse ponto que o escolhido para de buscar aprovação humana e passa a viver para agradar só a Deus, o que abre espaço para uma nova fase de liberdade interior. Quando o escolhido atinge a maturidade, uma das maiores vitórias é descobrir quem é em Cristo. A identidade inabalável não nasce de curtidas, cargos ou elogios. Nasce do silêncio com Deus. É ali, no secreto, que o Espírito Santo reafirma: você é meu filho amado, meu escolhido. Quem tem isso no peito não se dobra fácil às pressões do mundo. Pode até balançar, mas não quebra. Muita gente vive escrava da opinião alheia. Vive em função de aprovação, morre de medo de rejeição. Mas quem encontra a identidade na palavra de Deus se liberta desse peso. Jesus não agradou todo mundo. Pelo contrário, foi perseguido, rejeitado, incompreendido. E ainda assim, caminhou firme na vontade de Deus. O escolhido faz o mesmo. Vive para agradar o Pai, não plateia. Quando essa identidade se firma, até as críticas mudam de efeito. Antes, uma palavra maldosa derrubava. Agora, o escolhido escuta, filtra, ora. Se for verdade, corrige. Se for mentira, entrega para Deus. E segue. Porque maturidade não é se fechar em orgulho. É ter humildade para mudar o que precisa, mas firmeza para não negociar princípios. Quer um exemplo prático? Pense em José. Vendido pelos irmãos, traído, esquecido na prisão. Mas nada disso apagou quem ele era em Deus. Quando teve chance de se vingar, perdoou. Quando podia se exaltar, serviu. Isso é identidade firmada. Não importa o cenário, a essência permanece. E quem caminha assim, carrega paz onde chega. A identidade em Cristo também redefine prioridades. O que antes era motivo de briga ou disputa, perde valor. A vaidade cede lugar à essência. A Bíblia vira espelho, mostra quem a gente é de verdade. O Espírito Santo revela que valor não vem de conquistas, mas do sangue derramado na cruz. E isso ninguém tira. Quando o escolhido entende isso, para de perder tempo competindo. Não precisa provar que é mais ungido, mais usado, mais forte. Porque sabe que cada um tem uma medida de fé, um dom, um chamado, e que tudo vem de Deus, para a glória de Deus. Isso tira peso das costas e traz leveza para servir. Para fortalecer essa identidade, uma dica prática. Anote promessas que Deus já cumpriu na sua vida. Leia de vez em quando, principalmente nos dias difíceis. Relembre como Ele agiu. Isso alimenta fé e esmaga dúvidas. Outra prática. Declare a palavra em voz alta. O inimigo odeia quem sabe quem é. Quando ouve a Bíblia sendo proclamada, recua. Essa identidade inabalável também atrai respeito. Quem sabe quem é, não precisa se impor na força. A autoridade espiritual faz isso por si só. E onde chega, o ambiente percebe. Não é arrogância, é consciência de quem caminha com Deus. E essa postura inspira outros a buscarem o mesmo nível de intimidade. Quem vive assim, não se dobra por elogio, nem se destrói por crítica. Sabe que a única opinião que importa é a de Deus. E essa certeza alimenta coragem para dizer não quando todo mundo diz sim e para dizer sim quando todos recuam. É liberdade que só o Espírito Santo dá. E quando o coração se firma nesse chão sólido, Deus olha lá de cima e diz: agora posso confiar mais. É nessa hora que dons adormecidos se despertam e a autoridade que estava represada começa a fluir com força. Deus é especialista em liberar dons espirituais na hora certa. E essa hora quase sempre vem depois do fogo, não antes. O escolhido precisa ter maturidade para não transformar o dom num troféu de vaidade. É por isso que o Espírito Santo espera o caráter ficar firme antes de entregar mais autoridade. Não é castigo, é cuidado.
Ele não quer que o dom derrube quem deveria ser levantado por ele. Quando a Bíblia fala de dons, fala de serviço. Todo presente do Espírito Santo vem com uma missão: edificar, consolar, exortar. Não é para aparecer, é para servir. O problema é que, sem maturidade, o dom vira motivo de disputa e não de edificação. É por isso que Deus usa o tempo de preparo para limpar o palco do coração, para que, quando a autoridade vier, o foco continue sendo a vontade de Deus. Quer um exemplo claro? Olha para Moisés. Deus entregou a ele sinais e prodígios, mas só depois de 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. 40 anos para aprender paciência, humildade e obediência. E aí, quando a sarça ardente apareceu, ele já tinha estrutura para carregar o cajado sem se corromper pelo poder. Assim é com todo escolhido. Dons espirituais são lindos, mas não sustentam sozinhos. Um dom de profecia sem discernimento pode ferir. Um dom de ensino sem sabedoria vira orgulho. Um dom de cura sem amor vira espetáculo. É a maturidade que equilibra tudo isso. Por isso, quem ora por dons também deve orar por caráter alinhado. Quer mais unção? Peça mais humildade. Na prática, quem tem dons operando entende que não é canal exclusivo, é canal disponível. O escolhido não se gaba por orar e ver milagres, não faz propaganda de revelações. Ele entende que tudo é do Espírito Santo e que a glória volta para Jesus. É assim que a autoridade cresce. Quanto mais ele aparece, menos o homem se exalta. Um sinal de que os dons estão alinhados com a vontade de Deus é a coerência. A vida do escolhido confirma o que ele fala. Oração, Bíblia aberta, testemunho limpo. É aí que a autoridade espiritual se consolida. E quem vive isso sabe. Não é sobre gritar mais alto, mas sobre carregar presença real. Tem gente que fala baixo, mas quando ora, o céu se move. Quer ativar dons adormecidos? Exercite os que já tem. Às vezes a pessoa quer profetizar para multidões, mas não compartilha nenhuma palavra de encorajamento com o vizinho. Quer curar enfermos? Comece orando pelos da própria casa. Deus honra quem é fiel no pouco. É princípio do reino. Essa autoridade também aumenta com obediência. Às vezes, Deus manda fazer algo que parece pequeno. Perdoar alguém, ofertar em silêncio, visitar um enfermo. Cada ato de obediência abre espaço para o Espírito Santo agir mais. O escolhido aprende que não é o palco que libera dons, é o altar secreto. E quando dons e autoridade caminham juntos, o impacto no reino se multiplica. O escolhido se torna a resposta de oração de muita gente. Ele vira canal de milagre, de palavra certa na hora certa. E tudo isso coloca cada um exatamente onde Deus quer, num posicionamento estratégico, rodeado pelas conexões certas. Um dos maiores segredos do reino é entender que Deus não desperdiça posição. O escolhido amadurecido descobre que nada é por acaso. Cidade onde mora, pessoas que conhece, portas que se abrem, tudo faz parte de um mapa divino. Quem tem fé de verdade percebe que cada detalhe da caminhada foi costurado pela vontade de Deus para colocá-lo exatamente onde precisa estar. O posicionamento estratégico não é só geográfico, é espiritual. Às vezes Deus planta o escolhido num trabalho onde ninguém mais tem coragem de falar de Jesus, ou numa família bagunçada para ser a luz que ora e mantém a casa de pé. É como um quebra-cabeça. Só faz sentido quando se olha de cima. Enquanto isso, cabe ao escolhido confiar e obedecer. Olha para a história de Esther, uma jovem órfã, estrangeira, improvável, mas foi posicionada como rainha para interceder por seu povo. Se tivesse recusado o propósito, todo um plano poderia ter desmoronado. Assim é com cada um de nós. Deus posiciona, mas cabe a nós dizer: eis-me aqui. Essa resposta simples move o céu. O Espírito Santo também usa relacionamentos como chave de posicionamento.
Pessoas certas, na hora certa, abrem portas que ninguém esperava. Às vezes, uma conversa muda tudo. Por isso é tão importante discernir quem Deus manda ficar perto e quem precisa sair. Maturidade é saber que nem toda amizade é para sempre. Algumas são para uma estação. Quer um exemplo prático? Ore antes de fechar parcerias. Pergunte para Deus se é Ele quem está ligando você a essa pessoa, a esse projeto. Muitas portas parecem boas, mas são distrações. Quem tem discernimento e Bíblia aberta não se enrola fácil. Lembra de Jonas? Era profeta, mas foi parar dentro de um peixe porque pegou o barco errado. Posicionamento importa. Às vezes o posicionamento envolve esperar. Muita gente se frustra porque quer correr antes da hora. Mas Deus trabalha por estações. Ele fecha algumas portas para empurrar o escolhido para o lugar certo. É desconfortável? É. Mas é melhor ficar parado na vontade de Deus do que correr fora dela. Um passo fora do tempo pode atrasar anos de propósito. Quem entende isso ora diferente. Senhor, me posicione. É uma oração corajosa, porque pode significar mudanças radicais. Um emprego deixado para trás, uma amizade encerrada, um sonho pessoal trocado por um plano maior. Mas quem faz essa oração colhe recompensa. Descobre que onde Deus planta, Ele também sustenta. E o bonito é que esse posicionamento nunca é só para a bênção própria. É para impactar outros. O escolhido entende que sua vida é ponte para outros chegarem a Cristo. E essa consciência muda tudo, motiva o comportamento, as palavras, até o silêncio. Quem vive para servir, deixa pegadas que apontam para Jesus. À medida que cada peça se encaixa, o escolhido olha para trás e percebe, tudo fez sentido. As lutas, as portas fechadas, os nãos de Deus, tudo era ajuste de rota. E quando esse entendimento floresce, nasce uma urgência. O tempo é curto e cada minuto é precioso para cumprir o propósito que ainda resta. Quando o escolhido percebe o quão breve é a vida, algo muda dentro dele. O que antes era rotina, vira missão. O que era depois eu faço, vira preciso fazer agora. Essa urgência não nasce de medo, mas de discernimento. A Bíblia ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É o Espírito Santo lembrando, a vida aqui é um sopro, mas o que se planta nela ecoa na eternidade. A maturidade espiritual desperta esse senso de prioridade. O escolhido entende que não pode perder tempo com brigas pequenas, fofocas, rancores. O relógio do céu não espera. Cada dia é oportunidade para obedecer à vontade de Deus, amar mais, servir melhor. E quem tem fé de verdade vive com a mala pronta. Pode não saber o dia nem a hora, mas sabe que está pronto para ir quando o Senhor chamar. Essa urgência também reorganiza sonhos. Projetos que não têm peso eterno perdem valor. O coração se alinha ao que importa de verdade. Levar a palavra de Deus, viver a Bíblia fora da igreja, ser resposta de oração para alguém. Pequenos gestos, grandes frutos. É aí que o escolhido se torna canal do Espírito Santo. Cada sorriso, conselho, abraço vira semente plantada. Quer ver isso na prática? Comece a perguntar todo dia: Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim hoje? Às vezes é mandar uma mensagem, fazer uma oração por alguém, perdoar quem não merece. São atitudes simples, mas carregadas de poder. A fé se move quando sai do discurso e vira ação. O interessante é que quanto mais perto de Cristo, mais a eternidade fica real. O escolhido olha para a vida como peregrino, estrangeiro, não se apega a coisas que o tempo corrói. Jesus disse: ajuntai tesouros no céu. Isso não significa viver de forma miserável aqui, mas entender que o verdadeiro investimento é no que não acaba. Essa urgência também protege o coração contra o comodismo. Quem vive de verdade para Deus não tem tempo para preguiça espiritual. Ora mais, lê mais Bíblia, serve mais.
Não porque quer agradar homens, mas porque quer chegar no céu e ouvir: servo bom e fiel. É isso que move quem entendeu a brevidade da vida. E não tem idade para isso. Tem escolhido com 20 anos, vivendo mais propósito que muito quarentão distraído. E tem quarentão que, ao acordar para essa verdade, fazem poucos anos o que muitos não fizeram em décadas. Deus é especialista em acelerar destinos quando encontra um coração disposto. Essa percepção do tempo curto também aumenta o amor pelo próximo. Quem entende que pode não ter amanhã, perdoa rápido, abraça forte, valoriza as pequenas conversas. A Bíblia diz que quem ama conhece a Deus. E é o amor que deixa marcas eternas, mais do que pregações, títulos, status. A urgência santa também gera coragem. Quem sabe que o tempo é curto não perde oportunidades por vergonha. Fala de Jesus sem medo, ora por desconhecidos, investe em missões, planta igrejas, sustenta ministérios. A eternidade é o motor que move cada passo. E quando esse fogo consome o coração, o escolhido entende: não é hora de parar, mas de avançar. E assim, cada semente plantada hoje aponta para a volta de Cristo, que a qualquer momento pode dizer: chegou a hora, servo meu. Agora que você ouviu cada palavra, eu te pergunto: o que ainda te prende? O que ainda faz você acreditar que é tarde demais para viver tudo o que Deus escreveu sobre você? Quem tem fé não fica parado. Coloca o joelho no chão, coloca a mão no arado e faz acontecer. A Bíblia não é só para decorar, é para praticar hoje, agora, enquanto ainda dá tempo. Será que você está disposto a largar o medo, a culpa, a vergonha do passado e abrir espaço para o Espírito Santo te reposicionar? Será que você vai permitir que cada deserto se torne plataforma de milagre? Será que hoje mesmo você vai escolher viver a vontade de Deus com maturidade, discernimento e urgência? Não guarda isso só para você. Espalhe essa mensagem. Se inscreve aqui no canal agora mesmo. Assim você não perde nada do que Deus ainda vai falar com você através dessa palavra. E se essa mensagem já tocou teu coração, é porque ela não pode parar em você. Compartilha, manda para alguém que também precisa recomeçar. E se você chegou até aqui, prova que está firme. Comenta aí embaixo. Deus me abençoe para eu saber que você é parte dessa geração que não aceita desperdiçar mais um minuto da vida longe do propósito. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.